Tá chique. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é uma satisfação para nós, né, nessa noite de sábado, estarmos aqui reunidos para mais um bate-papo. E eu convido a você a junto conosco, passar essa uma hora aí se degustando, se deliciando da palavra de Deus. Outrora não tivemos na semana passada, por compromisso, mas estamos aqui outra vez reunidos para juntos adorarmos o nome do Senhor e tirar algumas dúvidas. Eu quero nesta noite saudar o evangelista Denilson com a paz do Senhor. Paz do Senhor, Denilson. Paz do Senhor, velho. Deus abençoe. Amém. Presbítero Adelso, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Adelso. Paz do Senhor, Denilson. Deus abençoe. Então, como nós vamos nesta noite falar de um assunto pertinente, eu queria... Peraí, tá aparecendo um som de alguém aí. Alguém tá com o som alto aí? Eu acabei de abaixar aqui. De abaixar aqui. Melhorou. Então, como eu ia dizendo, nós vamos falar sobre um assunto pertinente. Então eu quero iniciarmos esse bate-papo com uma oração. E você aí na sua casa, você junto comigo aí, você ore ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, por bênção não materiais, Senhor, mas sim espirituais, os quais nós dedicamos a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nesses momentos dessa live, adentrar a casa, Senhor, e falar a cada coração através do Espírito Santo. Que dúvidas, Senhor, que estiverem sejam cessadas e que o Seu mover, Senhor, alcance vidas com abundância, Senhor, não o nosso alcance, mas o Seu alcance, Senhor, que é o alcance divino. Que esse bate-papo seja edificante e seja para a glória do Teu nome. Assim como João Batista diz, que o Seu nome cresça e que nós diminuímos. Amém, irmãos? Amém. E aí, Adelson? Chique. Eu estou percebendo aqui alguns irmãos que entraram aqui, já estão participando com a gente. Nosso irmão Tiago Fernandes, meu primo. Deus abençoe, Tiago. Pai do Senhor, pastor Abner. Nosso irmão Robson, boa noite. Deus abençoe, pastor Robson. O Robson, é isso mesmo. Peço orações, vamos estar orando. Deus abençoe todos os irmãos que estão acompanhando conosco aí. É interessante saber que o pastor Abner e o Tiago, os irmãos estão participando com a gente, que aí os irmãos podem também acrescentar nessa live, né? Nós vamos estar discutindo aí, batendo papo, né? Não há uma discussão, não é um debate, é um bate-papo. A gente vai aqui acrescentando na vida um dos outros. Amém, José? Pode continuar. Então, eu quero mandar paz e cumprimentar o Robson, que está aqui, é o meu companheiro de serviço, ele lá de Tremembé, irmão também cristão, também temente a Deus. Quero mandar um abraço para ele, para sua família, para sua esposa, e que junto ele estará conosco lá. E logo vem as minhas perguntas, irmãos. Denilson, e aí? Pode falar, velho. Fica à vontade. Então, é interessante, né, irmãos, porque esse tema, ele foi sugerido por uma irmã, né? Foi sugerido por uma irmã para mim, e eu achei interessante, passei para os nossos irmãos, e eu acho bem plausível, né, irmãos? E eu acho que é interessante nós fazermos uma pequena introdução de o que seria, né, o batismo com o Espírito Santo e tal. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, Zé. Tá, okay? Pode ficar à vontade. Aí, depois a gente continua. Essa ideia de batismo com o Espírito Santo, ela está dentro de uma área da teologia que chama pneumatologia.
que vem do grego pneuma, né? E do grego logos, né? Significa pneuma, significa vento, sopro, espírito, fôlego de vida. E logos significa palavra, instrução, sabedoria. Então, a pneumatologia, ela é a área da teologia que estuda as ações do Espírito Santo. Então, quando nós vamos falar de batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando dentro dessa área da teologia, que é a pneumatologia. Ela estuda as várias formas que o Espírito Santo ele é descrito na Bíblia, né? O Espírito Santo ele é comparado, né? Ilustrado por várias coisas, como o vento, que eu já falei, a água. Ele é usado pelos autores bíblicos, né? Por exemplo, quando Jesus fala para a mulher samaritana, beba desta água, você nunca mais terá sede, Jesus ele está comparando o Espírito Santo com água. Só que o interessante, irmãos, por que eu acredito que é muito bom esta live, eu queria que os irmãos até depois, né, dissessem se concordam comigo ou não, porque tem um teólogo alemão que ele diz o seguinte, do tema Espírito Santo, é o Jürgen Moltmann, acho que eu devo ter falado certo o nome dele. E ele diz assim, que o Espírito Santo ele é considerado a Cinderela da teologia. Os irmãos lembram aquela historinha da Cinderela, a gata borralheira? Ela era bonita, tudo, e o que aconteceu? A madrasta foi lá e prendeu, só que no final da história, ela vira uma princesa. E o Jürgen Moltmann, ele compara o Espírito Santo com a Cinderela, por quê? Ele diz que apesar de ser belo o tema do Espírito Santo, ele ser muito importante, ele foi deixado de lado por muitos anos pela teologia. E muito mais pelas igrejas. E realmente, irmãos, eu quero até, com essa pequena introdução, jogar para os irmãos uma pergunta aqui. Os irmãos acham que é bastante falado do Espírito Santo nas igrejas? É lógico que a nossa igreja pentecostal, ela fala do batismo com o Espírito Santo, mas eu falo no sentido assim, falar, explicar o que é o batismo com o Espírito Santo. Porque, por não se explicar, o que acontece? Há muitas heresias pelo meio da igreja, né? Há muitas heresias sobre o que é trindade, sobre realmente o que o Espírito Santo faz. Eu acredito que ainda tem cristãos que acreditam, como os testemunhos de Jeová, que o Espírito Santo é só uma força ativa a Deus. Então, exatamente, eu acho que é bastante importante a gente explicar o que é o Espírito Santo, né? Qual é a função dele, né? Que está relacionada à trindade, que a trindade nós sabemos que ela é um Deus em 3 pessoas. Então, a forma melhor de se explicar a trindade seria, é uma substância, é uma essência, perdão, e 3 substâncias. A essência divina, com 3 substâncias diferentes. Tá ok? Só que tem heresias aí, por exemplo, o unicismo. O unicismo, ele acha que o Espírito Santo, ele não a trindade, perdão, não são 3 pessoas. É uma pessoa que muda de lugar no decorrer do tempo. Os unicistas acreditam que é um Deus, mas é uma pessoa só. Então, por exemplo, no Antigo Testamento era Deus. No Novo Testamento, Deus trocou de lugar com Jesus, mas não é outra pessoa, é a mesma pessoa. E o Espírito Santo, após Jesus ter subido, também é Jesus e Deus, é uma pessoa só. Só que a teologia que nós cremos, né, irmão, são 3 pessoas com uma essência só. Jesus age de uma forma na Bíblia, o Deus do Antigo Testamento age de outra forma e o Espírito Santo age de outra forma. Então, é uma essência divina com 3 substâncias. Então, a importância de se estudar o Espírito Santo, ao meu ver, é isso. Por que existir o Espírito Santo? Por exemplo, nós não oramos para que o Espírito Santo venha nos abençoar. Muitas vezes nós oramos mais para Jesus ou para Deus. Então, depois dessa introdução, eu quero jogar para os irmãos aí. O que os irmãos acham? Denilson, é interessante a sua introdução aí, o seu comentário, porque eu tenho observado a mesma coisa. Inclusive, eu tô com um livro aqui de teologia sistemática. Não sei se os irmãos observam isso nos livros de teologia sistemática. Eu, pelo menos, tenho um aqui, ó. Teologia sistemática de Berkhoff. Muito boa, excelente teologia. Gosto muito. Louis Berkhoff.
E eu estava lendo aqui, olhando, fala sobre a Trindade, fala sobre Deus, Jesus, só que tem sobre o Espírito Santo, é pouco, se discorre pouco a respeito, mesmo nas teologias sistemáticas. Falam muito bem, tem uma boa teologia, mas o comentário é pequeno. E a gente pode observar isso, que também nas igrejas é pouco ensinado sobre o Espírito Santo. Bem, na verdade, que a igreja, principalmente nossa igreja, Assembleia de Deus, ela cresceu neste movimento pentecostal, né, com ênfase no pentecostalismo de Atos 2. Nós crescemos muito nesse movimento, e um movimento que iniciou-se no século XIX, passou para o século XX, e desse movimento que surgiu a Assembleia de Deus, dando muita ênfase ao Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo, ao pentecostalismo. Mas eu também observo que, ao mesmo ponto que nós damos muita ênfase ao pentecostalismo e ao Espírito Santo, a esse movimento pentecostal, pouco se tem estudo sobre e explicação. Por isso que, para nós que estudamos um pouco mais, temos um pouco mais de conhecimentos, mas eu percebo que a igreja no todo, os irmãos com menos conhecimento a respeito deste ponto, tem muitas dúvidas, né? Por isso que a gente vai trabalhar hoje a respeito do Espírito Santo, porque numa dessas dúvidas surgiu uma pergunta que a irmã fez. Não é isso, Denilson? Isso. Numa dessas nossas lives surgiu a pergunta da irmã, dizendo assim, se eu me lembro, a pergunta por que uns recebem o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, e outros não? Então, essa pergunta é uma pergunta, podemos generalizar, é uma pergunta geral, que existe muitas dúvidas dentro do pentecostalismo. Embora nós damos muita ênfase a esse movimento, existe ainda muitas dúvidas no meio da igreja. E nosso bate-papo hoje é um pouco sobre isso aí. Eu gostaria que os irmãos, baseado nessa questão que a irmã fez, os irmãos pudessem comentar. Agora é a vez do Oséias comentar. E aí, Oséias, o que você acha? Meus irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu quero cumprimentar alguns irmãos que estão conosco nesta noite. A irmã Valquíria, com o pastor Elcio, o Pai do Senhor. A minha tia Fanny, o Felipe Dias, é estudante lá da faculdade também. A irmã Odete, irmã Odete, Pai do Senhor, irmã Odete. Matheus Levi. Pai do Senhor, irmão Odete. O meu irmão também, o Ziel, está acompanhando lá na casa dele. Pai do Senhor, meu filho Júnior, Juninho. Então, irmãos, o Juninho tá aí, Pai do Senhor, Juninho, Deus abençoe. Tá acompanhando aí. Pai do Senhor, Odete. Mandé. Sara Vitória. A irmã Fania, a irmã Valquíria. Isso. Irmãos, falando um pouco também sobre o que o Denilson falou da simbologia, temos que deixar bem claro que muitas vezes o Espírito Santo aparece na Bíblia representado por um símbolo. Eu separei aqui uns símbolos e alguns versículos, mas eu vou passar de largo por eles, só para os irmãos terem conhecimento, que no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 3:16, vai falar de fogo, o Espírito Santo como fogo. Em Atos, capítulo 2, versículo 2, vai falar dele como vento. Em João, capítulo 7, 37 ao 39, vai falar dele como água. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 2 ao 6, vai falar dele como óleo. E Efésios, capítulo 1, versículo 13, vai falar dele como selo. Mateus, capítulo 3:16, vai falar como pomba. Porém, o Espírito Santo não é nenhum desses símbolos, irmãos. E concernente ao que o Adel estava falando, essa pergunta ela é muito pertinente, porque nós deparamos com crentes, irmãos na igreja,
E eles questionam essa pergunta. A irmã Eliana, ela, usada por Deus, eu creio, ela, ao fazer Ela essa acabou de entrar pergunta, aqui, Zé. ela acabou de entrar, eu vi. Colocou uma pergunta aqui já, acho que é a mesma É, pergunta. eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui, irmãos. Dá licença. A paz do Senhor, irmãos. Buscar o falar em língua não é receber o ponto de partir para a eternidade sem receber? É falta de fé ou não foi a vontade do Senhor reconhecer? Conceder. Conceder, né? Conceder. A irmã Eliana é uma benção. Aí, então, partindo para esse pressuposto que ela, há semanas, nos lançou essa pergunta, e nós, meditando, nós encontramos cristãos, irmãos ao nosso redor que, um dia ou várias vezes, um dia ou outro, perguntam, mas por quê? Por quê? E aí, Denilson, o que você acha por quê? Então, eu queria só fazer um adendo, Zé. Vou fazer um suspense aqui para os irmãos ficar um pouquinho aí, porque essa é uma boa pergunta e essa é a pergunta-chave da live, então eu vou deixar ela daqui a pouquinho. Eu quero fazer uma introdução aqui, depois até sobre mais um pouquinho, só para que os irmãos venham a entender uma coisa, que a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ela é diferente nas demais igrejas. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, né, eu fui dar uma pesquisada, e, na verdade, eu assisti bastante vídeo de padre católico essa semana, dos católicos, para me saber qual que era a visão deles. E eles acreditam no batismo com o Espírito Santo. Só que eles acreditam que você recebe o batismo, né, no momento em que você vai para a igreja, aceita a Deus, você recebe o batismo, você recebe o enchimento. Isso são as igrejas católicas tradicionais. Mas tem as igrejas carismáticas que elas têm uma ideia de batismo com o Espírito Santo bem parecida com a nossa. Só que eles não chamam de batismo. E só um detalhe, irmãos. Você sabe que batismo no Espírito Santo, ele é chamado de batismo no Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, batismo no Espírito, batismo do Espírito e batismo com o Espírito. Com o Espírito Santo. Em o Espírito Santo também. Então, eu estava pensando, qual que é certo, irmãos? Batismo no, batismo do ou batismo com? Na minha concepção, seria batismo do Espírito Santo. Porque o batismo, ele é dado pelo Espírito Santo, na minha concepção, né? Ele é dado pelo Espírito Santo. Então, seria batismo do Espírito Santo. Então, partindo disso que eu falei, a Igreja Católica, ela acredita, ela não fala batismo do Espírito, ela fala efusão do Espírito. Ela usa outro termo, efusão, que seria derramamento. Né? E ela usa lá o livro de Joel 2, só que na Bíblia Católica não é no versículo 28. Na Bíblia Católica é no capítulo 3, versículo 1 e 2, que tem a passagem lá de Joel. E que fala lá que vai descer do Espírito Santo e tal. Então, a Igreja Católica, ela tem essa ideia de efusão no Espírito, certo? Só dando uma pequena interpretação. Eu até gostei muito do que o Monsenhor, né, da Igreja Católica, Jonas Habib, ele fala sobre isso num congresso de jovens. Ele faz uma ilustração bem legal. Ele pega uma toalha limpinha, aí ele pega um copo d'água e ele fala, sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Aí ele pega a toalha e introduz dentro do copo, encharca a toalha de água e tira e fala assim, ó, quando você é cheio do Espírito é igual essa toalha. Ela estava seca, mas quando você recebe o Espírito Santo, você fica cheio. Eu achei bastante interessante essa ilustração dele. E eu queria, Delcio, não sei se... Né, eu queria que você falasse para a gente como que é a visão reformada do batismo com o Espírito Santo, né? Porque depois eu vou deixar por último a visão pentecostal, né, que nós três sabemos bem, né? Então nós três podemos dar um pitaco aí. Mas eu falei um pouquinho do batismo no Espírito Santo, que é na igreja carismática, tá, irmão? Na igreja carismática católica, que tem
e tem até o falar em línguas, e a ideia deles é o seguinte, se eu quero falar em língua, eu falei e acabou, tá ok? Então é muito rápido. Então eu queria, Adelso, que você falasse para a gente como que é a visão da igreja reformada. Quando eu falo igreja reformada, irmão, eu estou me referindo à igreja que acredita no calvinismo, tá? Porque toda a igreja é reformada. A Assembleia de Deus vem da reforma de Lutero, então eu até acho uma apropriação errada isso daí. Tá ok? Então, Adelso, fala aí pra gente Amém. que é o batismo no Espírito reformado. Amém. Então, Denilson, foi muito boa a sua pergunta e gostei da pergunta porque você falou assim, o que é o batismo no Espírito Santo na visão reformada? Então, a gente precisa entender, queridos, que existem diversas interpretações, tá? Nós temos a interpretação da nossa igreja, é uma interpretação baseada no pentecostalismo, tá? Então, batismo no Espírito Santo para o pentecostal é diferente de batismo no Espírito Santo para o cessacionista, tá? Que a visão reformada, baseada no calvinismo, eles são cessacionistas. O que é um cessacionista? Cessacionista é os que creem que houve sim o movimento, houve sim o batismo com o Espírito Santo, houve o falar em línguas estranhas, a glossolária e a xenolária, que eu não sei se nós vamos falar hoje, mas a gente pode falar numa outra ocasião também. Houve-se, mas foi um episódio ocasional, foi um evento de momento, naquela ocasião, inclusive a ideia do cessacionista diz que como a igreja estava em expansão, era nascimento da igreja e ela estava em expansão e crescimento, ela precisava anunciar o evangelho para o maior número de pessoas. Então, Deus usa essas pessoas em manifestação do Espírito Santo e usa essas pessoas para falar em línguas, para essa pregação, esse testemunho, né, que houve lá em Atos dos Apóstolos, 120 irmãos que estavam reunidos lá no mesmo lugar, que através destes as pessoas que, se os irmãos observaram lá em Atos dos Apóstolos, eu gostaria que os irmãos lessem comigo, eu quero se resumir aqui, viu, Denilson, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, para nós todos falar. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, se os irmãos observarem, no capítulo 2, acompanha comigo, por gentileza, se os irmãos puderem, capítulo 2, no verso de número 6, diz assim, 6 a seguir, diz assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. Então, na ideia aqui de muitos é a xenolária. O que seria? As pessoas falariam em uma língua conhecida, porém aquele que está falando não entende nada do que está falando, mas as pessoas que estão ouvindo e de diversas nações e povos entenderiam essa língua. É a xenolária. Você fala numa língua desconhecida para o falante, mas ela é conhecida para as que ouvem, né? Então, aqui, né, estou falando na visão cessacionista, tá, irmãos? Na visão reformada. O versículo 7 diz assim, estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando, como os ouvimos falar cada um em nossas próprias línguas maternas? Então, os irmãos que estavam ouvindo, não são eles galileus? Como nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas? Continuando o texto, aí diz assim, versículo 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, e a Frígia, Panfilha, Egito e as regiões da Líbia e imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Então, existiam naquele momento, naquela ocasião, muitos povos. Então, a ideia aqui, voltando à pergunta do Denilson, numa visão reformada, numa visão cessacionista, é exatamente isso, que aconteceu ocasionalmente naquela ocasião, para momento,
que foi um evento único, tá? Por que cessacionista? A ideia, porque já cessou. Hoje não temos mais essa, na ideia do cessacionista, na linha reformada, não existe mais essa manifestação do Espírito, línguas estranhas, entendeu? Foi uma ocasião que ocorreu e aconteceu, mas foi para essa ocasião. Então, é essa a ideia da visão reformada, né? Pelo menos uma parte da visão. Existem diversos outros pontos que eles defendem, mas eu gostaria de expor um pouco essa ideia, tá, irmãos? Então, quando os irmãos ouvirem sobre o cessacionismo, ou cessacionistas, são exatamente esses, que crê na manifestação de Deus, que crê no Espírito Santo, e crê, sim, na manifestação, porém, cessou. Foi eventual e momentâneo, para uma ocasião específica daquele momento. Então, a ideia era porque a igreja precisava expandir, as pessoas precisavam ouvir o testemunho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, e foi um evento que o Espírito Santo lhes concedeu que falassem, cada um nas suas próprias línguas, para que as pessoas ouvissem a voz de Deus e o testemunho, e assim aceitassem o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, Denilson? Não sei se eu respondi a sua questão, mas pelo menos um pouco da visão reformada, é exatamente essa a ideia. José, você quer comentar alguma coisa? Amém? Não, amém. Foi bem colocado a resposta, é isso mesmo. Posso fazer um adendo aqui, irmão? Sim, pode. Claro. Quando o Adelso falou cessacionista, eu já vou explicitar uma coisa aqui para adiantar um pouco a live, né? Nós não somos cessacionistas. A Assembleia de Deus, ela é pentecostal, ela é continuista. Então, como o Adelso explicou bem, eles acreditam, os cessacionista vem de cessar. Então, a ideia deles é o seguinte: o cânon fechou. Então, lá no cânon, na ideia do cânon, lá nos personagens bíblicos, na igreja antiga, na ideia de cessacionista, existiam os dons proféticos e o falar em línguas. Hoje, alguns reformados cessacionistas, eles realmente não acreditam no falar em línguas, mas não é o falar em línguas esse que o Adelso falou, a xenolalia. E xeno é estranho, né, estrangeiro, e lalia é falar. Então, seria falar em língua estrangeira, que seria o caso assim. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que eu, não sabendo falar o inglês, se o Espírito Santo quiser e eu for para os Estados Unidos, ele vai me dar o dom de falar o inglês. Exatamente. Então, eles acreditam nisso. Só que eles não acreditam na glossolalia, que vem também de duas palavras gregas, glossa, que seria língua, e falar, né? Seria falar uma língua estranha, entre aspas. Então, nós pentecostais acreditamos na glossolalia, que é o falar uma língua estranha. E eu acredito verdadeiramente nisso, irmão, por alguns motivos. Por exemplo, quando eles falam que fechou o cânon, eles estão totalmente errados, sabe por quê? Porque isso é um achismo. Isso não existe na Bíblia. Não está em lugar nenhum que os dons foi só para o povo de lá. E se você for olhar para a história da igreja, você vai ver Irineu de Lyon, você vai ver vários pais da igreja dando testemunho de que ouviam pessoas que falavam em línguas, profetizavam. Quando você vai para o Didaquê, que é um livro lá do ano 100 depois de Cristo, que é o livro lá dos 12 apóstolos, né? Ele não está na Bíblia, mas ele lá relata histórias de profetas e tal. Então, quando você fala que cessou os dons, para mim é uma das maiores heresias que existe. Me desculpa os irmãos reformados, mas é uma das maiores heresias que existe. Por um único fato. Eles defendem a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A própria Bíblia que eles defendem, não, mas os pentecostais não estudam a Bíblia, os pentecostais isso, aquilo. Ela não diz que fechou os dons. E é interessante, irmãos, que quando você vai olhar para a ideia das ciências das religiões, você vê que nada fecha. Porque, por exemplo, eu tenho uma visão do dom de línguas, o Adelso tem outra, o Oséias tem outra. Por quê? Porque a experiência mística e espiritual do Adelso é uma. A do Oséias, se eu perguntar como ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, é outra. A minha é outra. O que acontece com os cessacionistas? Eles não buscam o dom, muitas vezes, por não acreditar. Só que sabe uma coisa interessante, Oséias?
que eu vi um tempo atrás, eu estava debatendo com um rapaz no WhatsApp, e ele me falou, não, mas o John Piper acredita em línguas. Lembra do John Piper? Aí ele me mandou o link de um vídeo do John Piper. Aí eu assisti o link, o John Piper realmente acredita, irmão. E não é língua estrangeira, igual o Adelso falou, é língua estranha mesmo. Mas ele acredita daquela forma, sabe? Eu pedi para Deus para me falar. Se ele quiser mandar, ele manda. Realmente, ele está correto. Só que eu acredito, irmãos, que isso daí não é uma vontade plena da pessoa, né? Eu acredito que não é uma vontade plena da pessoa. Então, só para fechar aqui, nós pentecostais acreditamos no falar em língua estranha. O que é uma língua estranha? Não é a língua estrangeira. É uma língua que ninguém entende, é a glossolália. Só que um detalhe, né, irmão? Ô Zé, se eu estiver falando muito, você me corta. Tá? Só um detalhe. Os pentecostais estão um pouquinho na frente. Estou brincando. Porque nós acreditamos tanto na xenolália, ou pode ser xenoglóssia também, tá? Pode ser chamado assim também. Na xenolália, que é língua estrangeira, tá? O Espírito Santo me dá o dom de falar inglês, espanhol, alemão. E também acreditamos na glossolália. Porque para nós, pentecostais, Atos 2, ele fala das duas coisas. Ele fala ali explicitamente que o povo estava ouvindo na sua própria língua, mas ele também fala que o povo achou que os judeus que estavam ali no cenáculo, eles estavam bêbados, eles estavam cheios de fé. Aí Pedro, lá na sequência, né, o Adelso Zé, ele fala assim, não, irmão, vocês estão enganados, porque agora é a 3ª hora do dia ainda. Eles não beberam nada. Imagina, Adelso, seja honesto comigo, vai. Você acha que eles iam achar que eles estavam bêbados se eles estivessem falando só uma língua, tipo o inglês, o japonês? Não ia. Você está entendendo? Então, isso daí é uma interpretação, meio que para mim, uma interpretação, meio não, para mim é totalmente errônea, eu não consigo entender isso. Tá ok? E se você for em Atos 19, você vai ver lá, que para mim é o tema-chave da Bíblia sobre falar em língua, é Atos 19. Porque quando você vai lá, Paulo, ele está lá, e o que acontece lá? Ele encontra os judeus, e daí eles perguntam, vocês já foram batizados? Ele fala, não, já fomos batizados no batismo de João, de arrependimento. Aí Paulo fala assim, não, mas então falta o batismo no Espírito. Aí Paulo impõe as mãos, está lá em Atos 19. Até se alguém puder ir procurando, e depois se quiser ler o Oséias aí, ó, já dá uma força. Está lá em Atos 19. Aí ele fala assim, não, mas nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo fala assim, não, mas o batismo de João é para arrependimento. Eu vou impor as mãos e eles saem falando em línguas. Então, das duas, uma, irmãos, que estão nos assistindo aqui. E vocês podem discordar de mim, tá? Pode falar no comentário aí, não esquenta a cabeça, não. Eu sou tranquilo quanto a isso. Eu sou tranquilo com discorde. Olha só, irmãos. Pensa bem para você ver. Ou eu acredito que o livro de Atos é verdadeiro, histórico, porque quem é sensacionista, ele viaja, porque é o seguinte, ele vai olhar lá, o livro de Atos nem fechou. Aí vamos lá, ou ele acredita que Atos é verdadeiro, ou ele está falando que o livro de Atos é mentiroso, porque lá está explicitamente, há uma diferença. E outra coisa, irmãos, os sensacionistas acreditam no seguinte, eles recebem um batismo com o Espírito Santo, mas é no ato de aceitar a Jesus. É como o irmão me falou, ele recebe a plenitude do Espírito no ato. A Igreja Católica também, tradicional, acredita dessa forma também. Tá ok, irmãos? Então, só para os irmãos entenderem. Os pentecostais, aí vai ser legal para a gente já entrar na questão da irmã Eliana, tá? Por isso que eu já fiz essa introdução, para já ficar melhor. Os pentecostais acreditam no falar em língua estranha, ninguém conhece, e tanto na língua estrangeira. Tá ok? E tem base bíblica forte para isso, ao meu ver. Tá ok? Zé. Então, Denilson, essa passagem de Atos, capítulo 19, no versículo 2, vai dizer assim, ó, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aleluia. Aí, ó. Perguntou-lhe então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João Batista. Mas Paulo, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, aleluia, dizendo ao povo que cresce eu tô lembrando, que
após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. Amém. E olha o 6. Essa é, E olha o 6. Tem que ler o 6 então, aí o 6 diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram todos os 12 varões. Amém. Na verdade, irmãos, há uma confusão na mente das pessoas, porque o batismo com o Espírito Santo, o falar língua, o ser cheio do Espírito Santo. Então, há uma confusão que ainda paira na mente das pessoas. Aquele irmãozinho lá de banco que está sentado, aquele novo convertido, ou até mesmo aquele que está lá há anos, mas ele não teve esse entendimento por falta de buscar, ou falta de alguém dizer. Eu quero aqui trazer umas referências que a Bíblia traz algumas referências do Espírito Santo no Antigo Testamento em hebraico. No livro de Isaías 63, eu quero ler com vocês, irmãos. Isaías 63, capítulo 10, é uma dessas referências em hebraico, que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, a ele lembrou os dias da antiguidade de Moisés e do povo, dizendo: aonde está aquele que os fez subir ao mar, com os pastores dos seus rebanhos? Aonde está o que pôs no meio dele o Espírito Santo? Então, irmãos, há uma confusão na mente que o batismo com o Espírito Santo é falar língua, é ser cheio. Concernente a isso aí, Adelson, dá uma pincelada para nós aí sobre isso aí. Amém. Então, queridos, a gente já vai aproveitar que o Oséias passou para mim comentar um pouco sobre isso. Já vamos estar entrando, né, Denilson, na pergunta da irmã, para a gente não estender demais nessa live, porque senão a gente fica rodeando e acaba não respondendo. Exatamente. Então, Oséias, baseado no que você falou, eu já vou estar, né, iniciando com a pergunta da irmã. Está dentro desse comentário seu. A pergunta da irmã é a seguinte, desculpa aqui, deixa eu só voltar aqui. A pergunta da irmã, ela diz assim, ó: paz do Senhor, irmãos. Buscar o falar em línguas e não receber ao ponto de partir para a eternidade sem receber é falta de fé ou não foi a vontade do Senhor conceder? Eu quero tentar responder um pouco essa questão com outra pergunta. Na filosofia, chamado de maiêutica, né? A maiêutica. Jesus, ele fazia muito isso. Ele respondia algumas questões com outra pergunta. E a pergunta, quando se fazia uma reflexão, já se respondia a questão da pessoa. A pergunta que eu faço é a seguinte: ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas? Por quê? Estou fazendo essa pergunta. Porque muitas pessoas têm em mente que o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo era o falar em línguas estranhas. E a pergunta da irmã, ela falou aqui, ó: paz do Senhor, irmãos. Buscar o falar em línguas e não receber ao ponto de partir para a eternidade sem receber é falta de fé ou não foi a vontade do Senhor conceder? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Já estou fazendo essa pergunta e já estou colocando um pouco aqui o meu comentário. Depois eu vou passar para o Denilson para ele finalizar aqui.
Por que eu estou falando isso? Porque na ideia de muitas pessoas, ela tem que o falar em língua é o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. E porque a nossa igreja, querido, eu estou dizendo de Assembleia de Deus, tá? Eu estou falando de continuista. O Denilson já falou muito bem, eu falei sobre o sensacionista, e ele só reforçou dizendo que nós somos continuistas, ou seja, nós continuamos, nós acreditamos que os dons de Deus, lá que Paulo fala em 1 Coríntios 12, continuam. São os dons de línguas, dons de maravilhas, dons da fé, etc. Dons de profecia, etc. Então, nós da Igreja Assembleia de Deus, deste movimento pentecostal, nós somos continuistas. Então, nós acreditamos que continua, sim, a manifestação dos dons. Só que o dom de língua, ele é dons do Espírito. Ele não é o batismo com o Espírito Santo. Porque aí eu faço a pergunta que eu fiz é essa. O batismo... E travou. Travou a Adelson aí. Então, irmãos, o Adelson, ele... Acho que caiu lá a internet dele. Deve ter caído. Então, Denilson, o que nós podemos dizer para a irmã Eliana? Tá, já vou me adiantar aqui, né? Aí o Adelson depois ele termina. Como o Adelson estava falando, o batismo... Vamos colocar algumas coisas aqui, né? Vamos colocar algumas coisas aqui. Eu acredito que a pergunta da irmã, ela tem um fundo de eternidade ou de salvação, né? Tem um fundo de eternidade ou de salvação. E nós temos que colocar aqui o seguinte, o batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, ele não está ligado, irmãos, à salvação. Ele não está ligado à salvação. Então, quando ela fala aqui, a pergunta dela foi a seguinte, a pessoa pede, né? O batismo com o Espírito Santo. E até eu coloquei no título da live, é um mandamento do Senhor ou é só para quem pedir? Por que eu coloquei isso? O batismo com o Espírito Santo não é um mandamento do Senhor. Ele não é um mandamento do Senhor. Ele é algo que aconteceu, tá ok? Em Atos. O Senhor, ele fala assim, vocês vão ser revestidos do Espírito. No sentido assim, ó, o Espírito Santo vai os encher. Ele não é um mandamento assim, você precisa do batismo com o Espírito Santo para alcançar a salvação. Então a ideia é a seguinte, por exemplo, eu vou citar aqui os cessacionistas. Eles acreditam que eles recebem o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão, certo? Se eles morrerem, mas aceitarem a Cristo, eles vão para o céu. Tá correto, Zé? Eles vão para o céu. Eles não vão para o inferno. O Espírito Santo, ele não é, como o batismo nas águas também não é, relacionado à salvação. O batismo com o Espírito Santo, ele é, na linguagem pentecostal, um revestimento de poder. Alguns até falam que é uma segunda bênção. Então vamos lá. Eu posso pedir para Deus e não receber o batismo com o Espírito Santo? No sentido pentecostal, falar em línguas? Posso. Eu posso não falar em línguas. Só que eu acho que é aí que o Adelson ia chegar, e depois o Adelson termina. Os pentecostais acreditam que o dom principal para demonstrar que você é batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. O dom principal. Exatamente. E eu acredito, irmãos, tá? Apesar de eu ser pentecostal, que o falar em línguas é um dos dons. Exatamente, era isso que eu ia chegar. Eu sabia que o Adelson ia chegar nessa aí, porque a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento. Nós vamos ser crucificados, hein, Adelson? Não tem problema, não. É um dos dons, ok, irmão? Um dos dons. É bom falar em língua? Ótimo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, né? 14, 1 Coríntios 12, 13 e 14, é uma sequência de capítulos. Ele fala que ele fala muito mais língua do que todos eles, mas que ele preferia que houvesse interpretação. Exatamente. E ele preferia 2 palavras do que milhões em línguas, tá ok? Mas ele não nega o falar em línguas. Então vamos lá, a minha ideia aqui é a seguinte, irmã Eliana. A pessoa pode pedir e não falar em línguas? Pode. E sabe por quê? Muitas vezes
Por que que pode? Porque muitas vezes tem vergonha. Eu acho que se eu perguntar para o Adelso, para o Oséias, e eu olhasse no espelho perguntando para mim, eu vou contar para vocês. Eu tinha medo de estar inventando língua. Porque o pentecostalismo, ele tem esse defeito. Muitas vezes ele força tanto a pessoa a falar em línguas, que a pessoa fica tão bitolada com aquele negócio, eu tenho que falar em línguas. Por isso que é importante explicar, irmãos. A igreja pentecostal, ela crê no falar em línguas, mas ela tem que ensinar que se a pessoa não falar em línguas, ela não é um estranho no ninho, ela não vai para o inferno, sabe? Porque senão muitas pessoas até piram, ok? Eu tinha medo de estar inventando línguas. Eu falei línguas a primeira vez no quarto da minha casa. Então, por uma bênção que eu recebi, eu fiquei tão feliz que eu saí falando em línguas, eu nem entendia. Depois eu fui lá, perguntei pro pastor na época, o meu pastor, e ele falou, não, você foi batizado, só que tem que ter de novo, até falou para mim. Eu falei, rapaz, eu já fiquei com esse peso. Mas aí até Deus me concedeu. Mas o que eu queria dizer, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus, que eu acredito verdadeiramente, certo? Só que, na minha opinião, tá ok, irmãos? Ele não é algo que tem que ser imposto. Ele tem que ser ensinado, ser pedido, mas não é algo que tem que ser imposto. Aí, irmãos, estuda um pouquinho mais os pentecostais sérios. Porque quando você fala com um pentecostal sério, ele jamais vai falar para você assim, ah, você não falou em língua, você não é batizado com o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Jamais. O batismo com o Espírito Santo é um presente. Você quer esse presente? Busque. Por que muitas vezes os reformados não conseguem? Porque apesar de, por exemplo, John Piper falar, eu acredito que eles têm muito uma segurança. Tá ok? E para você receber, irmãos, isso eu acredito no fundo do meu coração. Você tem que crer realmente que é verdadeiro. Porque eu só passei a falar em língua com naturalidade na minha igreja quando no meu coração, eu não precisei falar para o Adelso, o pastor Elcio, o pastor da minha época, não. Quando no meu coração eu realmente acreditar que o Espírito Santo fez isso. Então, irmãos, a irmã Helena perguntou assim, é falta de fé? Não. Creia apenas que Deus ele pode fazer isso para você. É o conselho que eu Amém. Creia que Deus pode fazer, ele tem poder para isso. Amém. Só que não coloque isso como situação final da sua vida. Ô, irmãos, a igreja precisa aprender muito, irmão. De verdade. Verdade. De verdade, precisa aprender muito. Quantas pessoas choram, saem da nossa igreja por entender que é algo que tem que ser imposto. Exatamente, você... Quando é colocado lá para mim no título, é mandamento ou é da vontade do Senhor, para mim é da vontade do Senhor. Como tudo na nossa vida, irmãos, eu já passo para você, Adelso. Como tudo na nossa vida, com Deus você tem que pedir. Só que eu quero te dar um exemplo, ou fazer uma pergunta, melhor dizendo. Tudo que você pede para Deus, você recebe? Responde para mim, José. Tudo que você pediu para Deus, você já recebeu? Adelso. Oi, não entendi a sua pergunta. Tudo que você pediu para Deus, você já recebeu? Não. Mas isso significa que Deus não te ama? Não, com certeza. Tá ok? Aí que tá a chave, irmãos. Peça o batismo com o Espírito Santo, mas não queira aparecer para a igreja. Ele pode te batizar dentro da sua casa. Aí se o pastor te perguntar, sou batizado. Se o pastor acreditar em você, amém. Isso daí é você com Deus. Amém, Deus. Chegou no ponto que eu queria falar. Ok. Agora passo para o Adelso aí, porque eu tomei bastante tempo. Amém, querido. Não, eu só queria concluir aqui, pedir perdão, que a minha conexão caiu aqui, agora eu estava comentando, nem sei onde que eu parei, porque de repente sumiu, mas enfim, só retornando aqui minha linha de pensamento, é exatamente isso, o Denilson fez uma conclusão excelente. Só que, às vezes o foco de quem está buscando o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo, eu digo isso porque eu sou assembleiano já fazem 20 anos, tá, irmãos? Estou indo para o 21º ano de assembleiano. Nasci na Assembleia e até agora estou aqui. E eu vejo que nós damos muita ênfase a isso. E eu já vi diversos pregadores, ensinadores falando, busque o batismo, fala em línguas, busque o batismo, fala em línguas, e a gente
criou uma expectativa, uma ideia de que o batismo com o Espírito Santo, queridos, é o falar em línguas. Que a evidência única do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E isso foi ensinado por muitas vezes na nossa igreja. Que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Agora eu volto a responder isso, que é possível, e eu falo isso com certeza, sem medo de errar, a pessoa ser batizada com o Espírito Santo e ela não falar em línguas. Porque nós damos muita ênfase a línguas, porque a evidência, porque as pessoas precisam ver, falar. Sabe por quê? Porque nós temos, isso é nosso, tá? Isso é da igreja, isso é do cristão, isso é do homem. Ele gosta de receber e precisa ser confirmado aquilo visivelmente e trazer um pouco essa ideia de espiritualidade. E por causa dessa ênfase que nós assembleanos damos muito na busca, no falar em línguas, falar em línguas, muitos ficam frustrados porque não falam em línguas, por falta de entendimento. Às vezes a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, o que eu não acho difícil, que eu acredito que é, porque os dons não é só falar em línguas, o amor, a fé, a operação de maravilhas, existem diversos outros dons, manifestação do batismo, manifestação do Espírito Santo. E que nem a irmã, voltando à pergunta da irmã, a pessoa às vezes partiu para a glória batizada no Espírito Santo, pensando que não era porque ela não falava em línguas. Uma pergunta que me fez, uma questão que me fez pensar. Hoje, eu estava lendo sobre isso e uma questão me fez pensar. Queridos, é possível você falar que o pastor Billy Graham não era batizado no Espírito Santo? Quem se atreve a dizer que o pastor Billy Graham não era batizado? Só porque Quem é o homem que se atreve? Para mim, é uma referência dos pregadores do século XXI, morreu há pouco tempo, mas para mim era referência. Pastor Billy Graham foi um dos maiores e melhores e o maior teólogo que já viveu na nossa época. Pregador de multidões, levou muitos a Cristo, foi conselheiro de presidentes, homem de Deus. Só que o pastor Billy Graham não falava em línguas. Ele não era batizado no Espírito Santo. Ah, Deus, você então, não pode falar isso na live, queridos, então eu quero falar isso, irmã Eliana. Respondendo à irmã Eliana, que o foco não é a línguas, tá? Nós não devemos fazer. Paulo já deu essa orientação. O foco não é a línguas. As línguas estranhas, ela é para edificação própria e é mistério com Deus. A Paulo ainda disse, se a gente devemos dar ênfase nas línguas estranhas se houver intérprete para a edificação da igreja. Se não, fale consigo mesmo com Deus. Amém. A ideia é essa, a edificação para si próprio. Mas o foco do batismo do Espírito Santo não é a línguas estranhas. A Bíblia diz muito claro. Paulo diz, e eu não preciso dizer, eu só vou ler um texto para me firmar na palavra de Deus aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5, diz assim, ó, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Paulo dizendo, muito mais, porém, que profetizasseis. Muito mais, porém, que profetizasseis. Ou seja, pregar, expor a palavra de Deus. Pois quem profetiza é superior ao que fala línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, Paulo está dizendo aqui que o foco não é as línguas estranhas. Então, por falta de conhecimento, muitas pessoas não compreendem os mistérios de Deus porque foca nas línguas estranhas. As línguas estranhas, ela é importante sim, eu não estou desprezando, mas ela não é o foco do batismo, tá? Então, essa pessoa que talvez buscou a vida inteira e partiu pela glória sem receber, ela provavelmente recebeu, só que ela não recebeu o dom de línguas. Então, a gente precisa entender que uma pessoa que está na frente de um trabalho na igreja, que evangeliza, que prega, que ensina, que abençoa, que ora para as pessoas, ela muito provavelmente ela é batizada no Espírito Santo, só que o fato dela não falar em língua, isso não isenta o batismo do Espírito Santo. Então, eu estou dizendo isso, queridos, porque é a ideia de muitas pessoas, inclusive a minha, há muitos tempos atrás. Depois que eu comecei a ser um estudante da Bíblia, buscar, que eu tive esse entendimento. Hoje eu entendo que pastor Billy Graham era um homem batizado com o Espírito Santo. Charles Finney era um homem batizado no Espírito Santo. Grandes pregadores avivalistas do passado,
Eram homens cheios do Espírito Santo, só que eles não falavam em línguas estranhas. É interessante isso, eles não falavam em línguas estranhas, mas eles eram batizados no Espírito Santo. Então nós precisamos entender, nós, assembleianos, estou falando nós, eu posso falar da Assembleia de Deus, que eu sou assembleiano, sempre fui assembleiano. Já fazem 20 anos que eu estou nesta casa, graças a Deus. Então, nós, assembleianos, damos muita ênfase e focamos muito nas línguas estranhas, batismo do Espírito Santo. Ah, seja renovado, irmãos, fale em língua, fale em língua. Ô, irmãos, o irmão pode ser renovado, ela pode estar lá em lágrimas, chorando, e ela não falar em línguas estranhas. Não significa que ela não está recebendo o renovo do Espírito Santo, irmãos. O falar em língua não é tão importante quanto você receber aquele gozo do Espírito Santo, quanto você fazer para louvor e glória do nome do Senhor. Aleluia. O falar em línguas é para edificação própria e falar com Deus. Amém, queridos? Então, a irmã Liana, respondendo, o falar em línguas não é tão importante. É importante, sim, para edificação própria para falar, mas o foco não é o falar em línguas. O batismo do Espírito Santo, muitas pessoas são batizadas, mas o foco é errado, tá? Às vezes você pode ser batizado e não receber o dom de línguas, porque línguas estranhas é dom. Eu falo, eu recebi, Denilson, o irmão Osés, então, mas dom de línguas, mas o foco não é isso, tá? Existem dons para pregar, ensinar, enfim, eu acredito que eu possa ter ajudado na resposta. Amém. Então, Adelson, você... Oi? Tem muito comentário aí, você não quer falar pra gente? Isso. Vai no comentário. Então, Adelson, você indiretamente aí já respondeu a Eliana. A Eliana, acho que ela vai pagar o cachê para nós, cara. Ela vai pagar o cachê. A Eliana, ela fez a pergunta, e o obreiro? Ele é necessário ser batizado no dom de falar de línguas? Aí o Adelson já respondeu. Não é necessário, eu creio que não é necessário. O importante é os frutos das irmãos. Exatamente. Os frutos do Espírito Santo. Porque às vezes ele fala em língua lá, e nós conhecemos, viu? Tem comentários aqui que já diz que já viu pessoas assim, que conhece pessoas assim, e nós temos exemplo em nossos meios que outrora pessoas que eram cheias do Espírito Santo, né, no falar em línguas, mas o fruto do Espírito estava que nem aquela árvore seca quando Jesus chegou. Então, aí nós olhamos aqui o comentário e vemos que não, Ivair. Quero ler aqui o comentário de Ivair, ó. Ó que lindo. Fui batizado em um domingo pela manhã, durante um louvor da irmã Jaqueline. E Deus me concedeu sem ele pedir. Ó que benção. Então, a pergunta da irmã Eliana, ela foi assim a semana passada. Por que tem uns que buscam e não conseguem ser batizados? E aqueles que não buscam, eles são selados? Na verdade, essa é a pergunta que não quer calar, né? É a pergunta que a irmã fez. Por que um busca, não recebe? E o que não busca, recebe. Aí nós entendemos que há fatores, né? Há fatores que torneiam ao redor dessa pessoa que, quando ela aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo. Ela vem para a igreja, que ela se rende aos pés do Senhor, que ela entregue a mão, ergue a mão e confessa que só o Senhor é Deus e que Ele passa a dirigir a sua vida, ela recebe o seu Espírito Santo. Então é impossível uma pessoa que seja de Deus, que ela não tenha o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo já é outra coisa. Porque aí o que o Adelson falou lá, as evidências. Falar em língua, a gente tem os frutos do Espírito. E aí, Denilson? Amém. É que a ideia é a seguinte, né? E a Assembleia de Deus, ela bate no martelo que o sinal do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Nós aqui, como assembleianos, nós três, estamos falando algo ao contrário disso, um pouco ao contrário. Nós estamos falando que acreditamos no batismo com o Espírito Santo,
Acreditamos no dom de falar em línguas, mas que ele não é o principal sinal. Pois nós acreditamos que quando a pessoa ora e não recebe, se ela ficar na cabeça dela que é o principal sinal, ou ela sai da igreja, ou ela desiste de Jesus, ou ela vai para uma outra igreja, que não seja pentecostal. Ou ela acaba não acreditando. E a ideia é a seguinte, irmãos. Na Bíblia não mostra Jesus falando em línguas, tá ok? Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, um dos símbolos que o Oséias comentou conosco, só que ele não falava em línguas. Isso que a gente está falando aqui, irmãos, nós estamos falando para umas 13, 15 pessoas. Isso é muito importante, tá ok? Pode ser que muitas pessoas vejam isso depois e não concordem conosco, tá ok? Só que aqui nós estamos ensinando o que realmente a Bíblia nos mostra. É importante falar em línguas? A irmã Fanny falou aqui que é importante falar em línguas, que ela acha perigoso um obreiro que não fala em línguas. A irmã Fanny, eu quero responder para a irmã o seguinte: o perigoso não é o obreiro não falar em línguas. O perigoso é como eu já vi acontecer. O obreiro fala em línguas na igreja, lá em cima do púlpito pula, tá ok? Não estou falando da nossa igreja, tá? Eu já vi em igreja isso. O obreiro pula, fala em línguas, chega em casa, bate na esposa e não dorme com a esposa. Isso é perigoso. É o fruto do Espírito. Exatamente o que o Ivar nos disse. Então, o perigo não é o não falar em línguas, irmã Fanny. O perigo é não ser um crente verdadeiro. Porque o crente verdadeiro, se ele falar em línguas, ou não falar em línguas, mas tiver Jesus, você vai ver o Espírito Santo na vida dele. Tá ok? E a nossa diferença não é a nossa diferença com os cessacionistas, é exatamente essa aqui. Eles acreditam que não tem esse presente de Deus que é o falar em línguas. Acabou lá no tempo dos apóstolos. E nós acreditamos que tem. Só que o que nós estamos defendendo aqui hoje, nessa noite, é exatamente o seguinte: o mais importante não é o falar em línguas. O mais importante é se encher do Espírito. E como que eu me encho do Espírito? Lá com as virtudes do fruto do Espírito que está em Gálatas 5. Exatamente. Entendeu, irmão? Paz, benignidade, bondade, longanimidade. E eu queria que os irmãos que estão nos assistindo agora respondessem para mim: Jesus se alegra com um obreiro que fala em língua, pula, rodopia, sai correndo, mas chega em casa e espanca a esposa? Ou trai a esposa? Será que Jesus se alegra? Ou Jesus se alegra mais com aquele obreiro que passa 30 anos na Assembleia de Deus, adorando a Deus quietinho do jeitinho dele? Ele não fala em língua. Sem fruto, anomalia, pastor Celso. Oi? Não, o pastor Celso fez um comentário aqui que está falando realmente o que você está dizendo. Dom sem fruto é anomalia. Exatamente, pastor Celso. Por isso que eu gosto do senhor. Olha só, irmãos. Pensa bem. Ou Jesus se agrada de um obreiro que chega na casa dele, está há 30 anos na Assembleia de Deus, não fala em línguas, porque tem vergonha, porque pode ter vergonha, mas ele respeita a esposa, respeita os filhos, trabalha e é um obreiro exemplar. Será que o pastor Celso, pastor Elcio, ia gostar de quem? E quem fala em língua em cima do púlpito e trai a esposa e bate nela? Ou desse aí que não falou em línguas, mas é um obreiro exemplar? Amém. Amém, irmão? Deus, deixa eu só fazer um comentário aqui. O irmão falou sobre o comentário da Fanny. É que, na verdade, talvez a gente tenha interpretado errado. O comentário da Fanny não é sobre falar em língua, é falar sobre o batizado com o Espírito Santo, né? É perigoso, porque ela falou aqui, ó, eu penso que todo obreiro deve ser batizado com o Espírito Santo, e é muito perigoso ele não ser, pois os obreiros lidam com pessoas sem ser libertos. Sim, nesse caso é necessário que ele seja batizado, cheio do Espírito Santo, porque uma pessoa que não seja cheio, batizado no Espírito Santo, vai lidar com uma situação como essa, ela não vai saber como lidar, não vai ter uma orientação do Espírito para lidar, né? Então, aí ela colocou novamente o comentário aqui, Denilson, porque talvez ela pense que nós interpretamos errado, porque ela não estava falando do falar em línguas, e sim do batismo,
Tá? Certo, eu coloco a posição de libertação no caso do obreiro lidar com pessoas endemoniadas, pessoas que ainda não foram libertas. Falei nesse caso. Então, aqui, concluindo, acredito que a ideia do Denilson é exatamente isso, é porque a gente está falando a respeito de batismo no Espírito Santo, Fanny, a respeito do homem ser cheio, ter os dons do Espírito Santo e também os frutos do Espírito Santo, né? Porque o falar em línguas não é tão importante, tá? É importante sim, mas não é o foco do batismo com o Espírito Santo. Aí o comentário do Denilson é exatamente isso aí, porque não é importante todos os obreiros falarem línguas, né? Porque também a gente precisa entender que por anos, e muitos anos, a evidência do Espírito Santo na nossa concepção pentecostal era o falar em línguas estranhas. E hoje a gente está mudando um pouco essa ideia, a gente está estudando um pouquinho mais, buscando, e a gente vai entendendo que a evidência do batismo no Espírito Santo não está só no falar em línguas. O falar em línguas é um dom, tá? Falar em línguas é um dom. Então, é importante, sim, Fanny, que o obreiro seja batizado. Na verdade, para ser obreiro, precisa ser cheio, batizado no Espírito Santo. É importante lembrar que o batizado no Espírito Santo, que eu estou dizendo aqui, não é o falar em línguas. Não estou dizendo que é importante todo obreiro falar em línguas estranhas. Não é. Mas é importante que todo obreiro seja cheio do Espírito Santo. Isso sim. Amém? Sim. Deus, deixa eu fazer um adendo aqui. Realmente eu entendi o comentário da irmã Fanny no sentido do falar em línguas, porque eu estou tão ligado a essa questão de batismo com o Espírito Santo, e se realmente o que o Adelso falou é verdadeiro. A ideia é a seguinte: o obreiro, ele é servo do Senhor, ele busca a Deus, e a minha resposta foi essa, irmã. O obreiro, ele busca a Deus. Ele é alguém que não fala em língua, mas ele está na igreja, ele sente a presença do Espírito Santo, ele é cheio, esse é batizado com o Espírito Santo. Esse tem que ir lá expulsar, eu concordo com a irmã. Se é realmente esse o raciocínio. É que quando a irmã colocou, eu pensei na questão do falar em línguas, como nós estávamos falando. Amém, irmã? Então o Adelso, ele respondeu perfeitamente. Faço minhas palavras do Adelso. É que como a mente da gente está sempre ligada à questão do falar em línguas, por isso que eu dei esse esclarecimento, que não é necessário o batismo do Espírito Santo no sentido do o crente ele tem que falar em línguas para poder ir lá e aconselhar uma família ou expulsar um demônio. Não. Porque muitas vezes até a Assembleia de Deus, você já viu, Adelson? Não sei se você já viu o Osés, mas eu já vi. Obreiro indo para fora da igreja tentando expulsar o demônio com língua estranha. Tá ok, irmã Fanny? Então, só para esclarecer para a irmã, tá? Que a minha ideia foi essa. Que é exatamente um exagero esse tipo de coisa. E é lógico que quando nós falamos que a pessoa, ela, igual eu falei, respeita a esposa, né, não bate na esposa, a esposa respeita o marido, isso é ser cheio do Espírito Santo. Amém. Se você não tem o dom de falar em línguas, não significa que você não é cheio, você apenas não recebeu aquilo lá de Deus ainda. Mas nós acreditamos que pode sim receber. Amém? Eu acredito que é isso. A irmã concorda, a irmã... Ela já colocou aqui, amém, Deus abençoe, é sempre bom saber. Amém? Então, acredito que nós respondemos aqui a pergunta da irmã Fanny, da irmã Eliana. Queridos, eu acredito que a nossa live já está um bom tempo, e a gente não quer estender muito, né? Para também não tomar tempo do irmão, e ficar também acessível para os irmãos poder assistir essa live depois. Então, eu quero aqui fazer as minhas considerações, agradecer a todos os irmãos que participaram conosco. Deus abençoe a todos vocês. Eu peço que vocês continuem participando, que a gente vai estar sempre discutindo os assuntos no sábado aí, e os irmãos os irmãos colocarem os comentários, colocar o ponto de vista, e aqui a gente vai tirando as dúvidas da maneira possível, né? Que aqui nós temos os irmãos que têm bastante conhecimento, prove a Deus nos abençoar para poder ajudar também os irmãos. Então, eu quero agradecer a todos que participaram conosco. E eu quero só ler aqui a conclusão do Evair aqui, tá, Denilson e Osés? Para mim poder fazer as minhas considerações aqui e passar para os irmãos. O Evair diz aqui, aí, meu ver, o importante é a evidência do fruto, que é vital para a obra de Deus. Aí ele cita o que nós já falamos aqui, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo,
é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e assim segue-se o fruto do Espírito, o dom do Espírito, o fruto do Espírito. Então, nós precisamos focar nessa ideia, tá, irmãos? Então, a nossa live hoje falou sobre a respeito do batismo no Espírito Santo, buscar, não buscar, e a gente precisa tirar o foco. Falar em línguas é importante, precisamos continuar falando, buscando, mas o foco não é o falar em línguas, mas é o fruto do Espírito. Amém? Então, eu agradeço a todos os irmãos, eu espero ter sido claro para os irmãos aqui. Na medida do possível, a gente vai aqui fazendo as nossas considerações e esclarecendo para os irmãos. Então, aqui, eu passo a palavra aos meus irmãos aqui. Deus abençoe a todos vocês. Denilson, Oséias. Denilson. Então, irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos aí e fazer um pedido, irmãos, vocês que estão aqui assistindo conosco, que assistiram, que vão assistir o vídeo. Tanto vocês como eu colocamos no YouTube, então você vai lá, né, se você tiver quiser relembrar o que nós falamos, e depois, se você quiser, nos manda algum tema, tá? Nós vamos estar dispostos a falar desse tema que você mandar, que você sugerir, perdão. Você sugere algum tema que nós vamos estar satisfeitos em pautar ele aqui, tá ok? E quando a gente não for fazer a live no sábado, irmão, nós vamos avisar no Facebook, tá? Eu quero até pedir perdão, né? Eu acho que convém, né, Oséias? Que nós não avisamos que a semana passada não ia ter, nós não colocamos nas redes sociais, mas eu prometo, irmão, e eu vou colocar, tá ok? Se não tiver, nós colocamos. E a live que for, nós também vamos anunciar, tá? Então, que os irmãos façam comentários aí, e eu espero que tenha sido proveitoso para os irmãos. Se os irmãos ainda tiverem alguma dúvida, comente no vídeo, que nós vamos estar olhando aí, e na medida do possível nós vamos responder para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, os irmãos que aqui estiveram, daqueles que nós não vimos, que eu não pude ver, o Adelso viu, o Oséias viu. Deus abençoe a cada um. Amém, irmãos. Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até esse horário, esse momento. O momento foi muito proveitoso para que nós tirássemos algumas dúvidas, respondesse algumas perguntas. Aqui eu estou vendo a minha tia lá do Rio de Janeiro, Zezé Mota, ela até fez um comentário que o demônio é expulso no nome de Jesus. É isso mesmo, irmã. Nós cremos desse jeito também. E pastor Celso, Pai do Senhor, meu querido, quero agradecer a todos que aqui estiveram, dizendo assim, ó, que eu tenho um resumo aqui, eu queria até ler esse resumo aqui, vamos escrever, é rapidinho. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem que tratar as pessoas como Jesus trataria, e não vai para o extremo do pentecostalismo moderno, e nem para o extremo ultraconservadorismo moderno. Se você está procurando, mas ainda não recebeu, não se desespere. Isso não significa que você é menos espiritual do que os outros crentes. Exatamente. Deus tem o seu tempo e sabe o que é melhor para você. Ser batizado no Espírito Santo não é a única forma que Deus tem para lhe abençoar e lhe aprofundar o seu relacionamento com Ele. Continua buscando a Deus com fé e Ele vai lhe abençoar. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos os Salmos 37, capítulo, verso 4. 37, Salmos 37, verso 4. Outros sim, irmãos, o Denil já comentou aqui, nós temos uma página que já é coligada com a nossa congregação, e se chama-se, lá no YouTube, Os Valentes AD Belém Cidade Jardim. Os Valentes AD Belém Cidade Jardim. Lá você vai encontrar os vídeos da live, lá você vai encontrar as aulas da escola dominical, e tudo concernente ao grupo dos Valentes. Amém. Então, eu convido a você a ir lá, curtir, compartilhar, e na minha página do Facebook, na página do Denilson, na página do irmão Adelso, você lança sua pergunta lá. Quem sabe se seu tema não será
no próximo sábado. Verdade. Nós estamos aqui, se você tiver coragem de perguntar, nós estamos aqui para responder. Amém, irmãos? Outro sim, não esquecendo, amanhã teremos a nossa EBD com o evangelista e professor irmão Denilson, às 9 horas. Você me lembrou. Às 9 horas, nosso irmão Denilson, evangelista, aí estará com a EBD. Qual é o assunto, Denilson? Sim, a oposição que teve os israelitas na consolidação do templo. Vai falar sobre a oposição em tempos de crise. Isso. Amém. Irmãos, deixa eu só fazer uma consideração final aqui, não quero tomar mais tempo. É que o pastor Celso, ele falou um texto aqui, e depois ele reforçou a fala dele, dizendo que o texto é importante. E eu abri o texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, só para concluir aqui, tudo isso que nós falamos aqui, e o Oséias faz as considerações. Paulo dizendo assim, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19, respondendo a tudo isso que nós falamos, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, o que posso estar dizendo? É mais fácil você falar, ensinar, instruir e ajudar as pessoas do que falar 10.000 palavras em outras línguas. O que posso estar dizendo? Não é tão importante falar em línguas, e sim edificação da igreja, fazer para amor e para glorificar o nome do Senhor em prol do reino. Oséias, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu não tive oportunidade de ver aqui, mas agradeço, viu, a Deus. Como eu ia dizendo, amanhã a IBD às 9 horas, com o evangelista Denilson, e nós estaremos no nosso culto, irmãos. Amanhã é o culto dos valentes, nós estaremos com o culto às 17 horas e outro culto às 19 horas. Agende lá na página da IBD Belém Cidade Jardim. Lá você pode agendar com o pastor Elcio o seu horário, e nós estaremos lá, transmitindo na página da igreja. Então, você é o nosso convidado, queremos te agradecer. Pai, Senhor, pastor Celso, Deus abençoe sua vida. Queremos agradecer pela pergunta, pelo comentário. E nós encerramos por aqui, irmãos, dizendo que ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é um presente, o Denilson falou, é um presente de Deus, não é uma obrigação, um presente. E que você tenha esse presente na sua vida para você degustar uma intimidade com Deus, porque através da graça você tem acesso a Ele. Eu quero encerrar esse bate-papo, essa reunião, pedindo por... Posso rapidinho? Pode falar, deixa eu só falar. O Denilson vai encerrar e eu peço, viu, Denilson? Assim como nós começamos com uma oração, eu peço para você encerrar com uma oração, pode ser? Pode ser sim. Fique à vontade. Irmãos, que amanhã a aula de escola dominical foi até ótimo, obrigado, viu, Zé? Eu fico centrado aqui, eu até esqueci. Ela vai falar sobre essa oposição. E o Adel sabe que eu comentei com o Adel durante a semana, foi uma aula muito difícil para mim estudar, muito difícil. Só que amanhã eu vou passar bastante coisas históricas para os irmãos, então procure assistir, irmão, vai ser bastante proveitoso para você. Eu tentei descobrir algo ali que fosse interessante para vocês amanhã, então se esforce para assistir amanhã, vai ser às 9 da manhã, e vai ser uma EBD abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar? Podemos orar, velho? Obrigado, Jesus. Obrigado, Amado Deus. Concedeu, Pai. Obrigado, querido. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que participou. Que o Senhor possa abençoar, papai, a nossa vida e de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa dar o entendimento necessário para aqueles que ainda ficou alguma dúvida. Nos ajude, Senhor, continue nos ensinando. Porque sem o seu Espírito Santo nós nada somos. Muito obrigado, meu Deus. Abençoe essa noite e abençoe o dia de amanhã, Pai. Eu creio que o Senhor nos ouve e que o Senhor está olhando por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.
Amém. Pai Senhor, boa noite. Amém.